Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Quantos estão felizes com Cristo? Digam amém. Glória a Deus. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 16. Os irmãos, nós estamos chegando no final da nossa série de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 12. As crianças de 0 a 5 anos podem descer para participar do culto infantil, 0 a 5 anos. Os demais permaneçam aqui. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 16. Primeira Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 58 todos juntos, do capítulo 15. 58. E aí eu vou ler os 12 versículos do capítulo 16. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu estiver chegando, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar por lá. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero, agora, ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para mim, porém há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque ele também trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, em outro momento, quando tiver oportunidade. Amém? Senhor, fala aos nossos corações, por meio da Tua palavra, que ela possa ser usada pelo Espírito Santo para exortar, confrontar e consolar os nossos corações. Que a Tua igreja seja edificada, que se porventura houver almas que ainda não se renderam a Ti, que também possam ter um encontro com o Senhor, e que a Tua palavra seja poderosa aos nossos corações. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao nome de Jesus, toda honra, toda glória, que Ele cresça e que eu desapareça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, as crianças que estiverem aí com papel e caneta, eu vou pedir que você faça um desenho seu e da sua família servindo a Deus na igreja. Você vai fazer um desenho seu e da sua família servindo ao Senhor na igreja. Meus irmãos, qual é o tema ou a mensagem dessa noite?
eu fiquei refletindo nesse texto, e o tema que Deus trouxe ao meu coração é o seguinte: o mínimo que Deus requer de sua igreja. O mínimo que Deus requer de sua igreja. Qual é o mínimo que Deus requer de sua igreja? Se eu pudesse resumir todo esse texto em uma frase, eu diria que a vida cristã deve ser marcada por investimento na obra, dedicação ao evangelho e cuidado com os cooperadores do reino. A vida cristã deve ser marcada por investimento na obra, dedicação ao evangelho e cuidado com os cooperadores do reino. Você já se perguntou o que Deus espera da sua igreja? Muitos hoje imaginam que o cristianismo, ou o culto, ou a igreja, é apenas um lugar para receber bênçãos, ou para resolver problemas. Mas quando nós olhamos para a palavra, meus irmãos, percebemos que Deus chama seu povo, não para o comodismo, mas para um compromisso ativo com o Senhor Jesus Cristo. Assim como um time precisa de jogadores ativos e não de espectadores, o reino de Deus precisa de cristãos que se envolvam com seus recursos, com sua vida e com seu amor ao próximo. Em 1 Coríntios capítulo 16, logo depois de Paulo falar sobre a vitória da ressurreição de Cristo, no capítulo 15, onde ele vai nos mostrar que por meio da ressurreição de Jesus nós vencemos a morte. Nós passamos da morte para a vida, amém? Nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Fomos salvos, somos eleitos de Deus, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Estamos certos de que viveremos eternamente com Cristo. Essa obra é gloriosa, é maravilhosa, é o que Deus fez por nós. Mas e nós, o que temos feito por Cristo? O que nós temos feito por Cristo? Não sei quantos dos irmãos aqui conhecem a história dos morávios. Os morávios, meus irmãos, foram um grupo muito conhecido, que deu origem a missões mundiais, a missões transculturais. E ele surgiu ali na Morávia, atual Alemanha, e era liderado por um homem chamado Conde Zinzendorf. Zinzendorf sempre foi um homem muito religioso. Ele era muito rico, tinha muitas posses, terras, mas ele passou um dia por uma certa experiência. E a experiência de Zinzendorf, um dia ele estava visitando um museu, uma casa de arte, e havia ali uma pintura do renascentismo, e havia a imagem de Cristo crucificado. E ele passou ali, meus irmãos, um bom tempo observando aquela pintura, do Cristo que morreu na cruz, do Cristo que venceu a morte. E ele ficou, meus irmãos, ali diante daquela tela, daquela pintura, por horas. Ele ficou impactado pela obra de Cristo, pelo que Jesus fez na cruz. E então estava escrito, no canto da tela, estava escrito assim: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? E ele foi impactado por aquela pergunta, por aquela confrontação. E a partir dali, meus irmãos, ele abriu mão de tudo, recebeu esse grupo de irmãos, irmãos fugitivos de outros reinos, cristãos perseguidos, ele os afugentou naquela terra, e ele se tornou um grande pastor de almas, dedicado a missões, dedicou boa parte daquilo que ele tinha, dos seus recursos financeiros, para enviar missionários. Porque a obra de Cristo, meus irmãos, nos levanta. O que Cristo fez por nós nos levanta para segui-lo, para fazer a sua vontade. Observe como que Paulo termina o 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala sobre a ressurreição, e no versículo 58 ele diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos encoraja a fazer a obra de Cristo.
Cristo nos chamou para servi-lo, meus irmãos. Ou seja, o mínimo que Deus requer de sua igreja é que ela viva de maneira prática a fé no Cristo ressuscitado. Crer que Jesus ressuscitou não é simplesmente dizer, eu acredito. A Bíblia diz, tu acredita? Até os demônios acreditam e estremecem. Crer que Jesus ressuscitou nos leva a viver uma vida poderosa diante dele. A prova disso, irmãos, está naquilo que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, quando Jesus foi pregado naquela cruz, eles estavam amedrontados, eles estavam trancafiados, com medo. Mas quando eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado, eles saíram dali e abalaram o mundo. Os próprios irmãos do Senhor Jesus não criam em Jesus. Tiago, Judas. Mas a Bíblia diz que após terem uma experiência de verem Jesus ressuscitado, eles creram e entregaram a sua vida ao Senhor. Então Deus já fez tudo por nós. Deus já fez o máximo por nós. A questão hoje é, qual é o mínimo que Deus requer da sua igreja? Qual é o mínimo que Deus requer de mim e de você? Meus irmãos, vamos lá. O texto que nós acabamos de ler, ele fala o seguinte: Paulo, ele acabou de falar sobre a ressurreição de Cristo, a importância de crer na ressurreição, e agora ele começa a falar sobre uma oferta, uma campanha que está sendo realizada para levantar ofertas, para enviar para os crentes de Jerusalém. Parece que a mudança de um assunto para outro é muito repentina, é muito brusca, mas não. O que Paulo está dizendo é que crer na ressurreição, crer em Jesus Cristo, nos deve fazer continuar firmes e inabaláveis na obra do Senhor. E esse texto está dividido em 3 grandes áreas. Dos versículos 1 ao 4, ele traz algumas instruções sobre a contribuição cristã, as ofertas. Nos versículos 5 a 9, ele vai falar sobre os planos e prioridades dele, o missionário Paulo. E dos versículos 10 a 12, ele vai trazer uma exortação sobre o cuidado com os servos de Deus, com os cooperadores da obra. Resumindo, a vida cristã deve ser marcada por investimento na obra, dedicação ao evangelho e cuidado com os cooperadores da obra. Em primeiro lugar, o mínimo que Deus requer da sua igreja? Deus requer que eu e você, como cristãos, nós precisamos investir na obra. Esse é o primeiro ponto. Versículos de 1 a 4. Precisamos investir na obra. Paulo diz, quanto à coleta do povo de Deus, faça como ordenei às igrejas. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. E aqui, meus irmãos, Paulo já mostra que o mínimo que Deus requer da sua igreja é que a igreja invista na obra missionária. Que a igreja invista no reino de Deus. E aqui ele está falando no sentido financeiro, no capítulo 16. Contribuir é um ato de adoração. Ofertar é um ato de louvor, de adoração ao Senhor. Note que Paulo ele traz aqui algumas instruções sobre ofertar, sobre contribuir financeiramente na obra de Deus. E a primeira coisa que ele nos ensina é que essa contribuição precisa ser regular. O servo de Deus deve investir regularmente na obra de Deus. Ele diz, quanto à coleta para o povo de Deus, faça o que ordenei. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Era o domingo, era o dia de adoração. Ou seja, quando a igreja se reunia, cada um deveria separar uma quantia para ofertar para aquele propósito missionário. Deveria ser pessoal. Veja, ele diz, cada um de vocês. E esse é um ponto interessante. Cada um de nós somos chamados a sermos mordomos da igreja de Cristo e contribuirmos com
a obra de Deus. Uma outra característica dessa oferta, além de ser regular e pessoal, é que ela deveria ser o quê? Proporcional. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, Paulo está nos ensinando, meus irmãos. E aqui tem um ponto interessante que nós precisamos aprender. Sobre mordomia cristã. Há muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus, que pegam esse versículo de Paulo de 1 Coríntios capítulo 16, e eles literalmente tiram uma lição de jamais comparecer na casa de Deus diante do Senhor sem trazer uma oferta. Note que quando ele fala da oferta, ele não está falando grandes ofertas. A oferta é proporcional, é de acordo com a sua prosperidade, como Paulo diz. Então, aqui não se fala de valor, mas se fala de um coração que deseja agradar a Deus. Então, nós como cristãos devemos entender que as ofertas, ou melhor, os dízimos e ofertas, são um plano de Deus para a manutenção do reino de Deus e são também uma forma de adoração ao Senhor. Nesse caso aqui, era uma campanha de missões. Nós estamos aqui em campanha de missões, levantando uma oferta para os missionários aqui do estado. Nesse caso aqui, Paulo estava fazendo uma campanha de missões na igreja, nas igrejas. Qual era o objetivo dessa campanha? Levantar uma oferta para enviar para a igreja de Jerusalém, onde os irmãos estavam passando por muitas dificuldades. Então, a igreja deve estar unida a fim de abençoar o reino de Deus e todos devem se envolver. Desde o Antigo Testamento, a gente vê isso lá em Êxodo capítulo 25, verso 2. A gente vê isso em Provérbios capítulo 3, 9. Provérbios 3, 9. O que diz aí? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vamos ler todos juntos? Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, meus irmãos, isso aqui é bíblico. É bíblico. Agora, qual é o grande problema hoje? Tem muitos pastores sérios, homens de Deus, que têm medo de falar sobre isso por causa dos malandros, né? Dos falsos profetas da teologia da prosperidade que querem extorquir o povo de Deus. Mas tem muito crente, irmãos, avarento, que se esconde por trás da teologia da prosperidade para não estar envolvido na obra missionária. Deixa eu dizer, esse é um chamado de Deus para as nossas vidas. Contribuir com a obra missionária. Nos envolver. Nesse caso aqui, nós estamos falando de missões. Deixa eu falar, nós temos sempre as campanhas de missões aqui na igreja. Você se envolve ativamente nas campanhas de missões da sua igreja? E note, irmãos, que no caso aqui da igreja de Corinto, eram ofertas que eram alçadas. Não era cantina, bazar, eram ofertas. Os irmãos se reuniam, levantavam uma oferta para enviar naquele propósito. Meus irmãos, nós devemos ter alegria de servir a Deus e de contribuir. A mesma igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, Paulo diz o seguinte: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, meus irmãos, é isso. Aqui na nossa igreja você nunca vai ver os diáconos passarem com um saquinho em cima de você para pegar a sua oferta. Aqui na nossa igreja, nunca o tesoureiro vai na sua casa bater na sua porta, pegar uma oferta. Porque nós entendemos que os dízimos e ofertas é algo que nasce do coração do crente. Como o texto diz aqui, é algo que deve ser feito com generosidade, sem constrangimento, sem tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquele que nasceu para Cristo, aquele que entregou sua vida a Jesus, entende que deve honrar a Deus também através dos dízimos e das suas ofertas. Esse é um chamado de Deus, é um chamado à generosidade. Deus chama o seu povo
a ofertar como expressão de gratidão e amor. E você tem colocado isso em prática na sua vida? Você tem participado ativamente da obra de Deus com os seus bens? Como diz Provérbios, texto de Provérbios 3:9 que nós lemos. Você tem honrado ao Senhor com as primícias de tudo que Deus tem te dado? Então Paulo ele faz o desafio para aquela igreja, que no primeiro dia da semana que eles pudessem separar um valor para abençoar aquela igreja de Jerusalém que estava passando por dificuldades. Então nós vemos aqui que nós precisamos investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus. Amém? E aí nós vamos para o segundo ponto. O mínimo que Deus requer de sua igreja. Primeiro, que a igreja invista na obra de Deus. Mas segundo, versículos de 5 a 9, Deus exige. E Deus nos mostra aqui que nós precisamos nos dedicar ao Evangelho. Dedicação ao Evangelho. E Paulo é um exemplo de dedicação ao Evangelho. Ele diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu fique por vocês por um tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Quero ficar algum tempo com vocês, se Deus me permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha que interessante, irmãos. Paulo ele revela para a igreja de Corinto a agenda dele, os planos dele, os projetos dele. E uma coisa interessante aqui, irmãos, é que a agenda e o tempo de Paulo serve a Cristo e não os seus próprios interesses. Paulo mostra aqui que para ele o reino de Deus é prioridade. Ele vive em prol do reino, ele vive para a glória de Cristo. No versículo 7, Paulo diz que planeja visitar a igreja de Corinto, mas ele submete os seus planos à vontade do Senhor. Deixa eu dizer, eu sei que nós aqui, irmãos, temos muitos planos, não é verdade? Muitos planos, projetos pessoais. Nós temos que aprender como Paulo a submeter os nossos planos ao Senhor, irmãos. Olha o que ele diz, olha, ele diz assim, eu espero estar com vocês, verso 7, se o Senhor permitir. Veja, Paulo, ele entende, meus irmãos, que o que prevalece é a vontade do Senhor. Paulo, ele faz os planos, como diz lá em Provérbios, mas ele apresenta esses planos diante de Deus, para que seja feita não a vontade dele, mas a vontade do Senhor. E nós temos que aprender isso, irmãos. A nossa vida pertence a Deus. A prioridade de Paulo era a edificação da igreja e o avanço do Evangelho. Você tem colocado a sua igreja como prioridade na sua agenda? É interessante, irmãos, que Paulo, ele diz o seguinte, eu vou permanecer em Éfeso, porque uma oportunidade, uma porta me foi aberta. Oportunidade para quê? Para pregar o Evangelho. Mas veja, mesmo havendo essa oportunidade para pregar o Evangelho, ele fala no versículo 9, mas também há muita perseguição ou oposição. E aí, eu quero que você pense comigo, de que oposição Paulo está falando? Paulo, meus irmãos, ele está falando de 3 tipos de oposição que ele enfrentou em Éfeso, segundo a Bíblia Sagrada. Primeiro, a oposição dos judeus incrédulos. Em Atos capítulo 19, versículo de 8 a 9, diz que Paulo começou pregando na sinagoga, mas após 3 meses, os judeus se endureceram e falaram mal, tanto de Paulo como da religião do caminho. Isso obrigou Paulo a se retirar da sinagoga e passou a ensinar na escola de Tirano. Perseguições, dificuldades. Outro adversário eram os magos que haviam naquela cidade, os feiticeiros, das religiões do ocultismo. No capítulo 19 de Atos, versículo 18 a 19,
diz que muitos que praticavam magia se converteram e queimaram seus livros de feitiçaria em público. E isso representou uma quebra cultural e religiosa enorme, gerando rejeição por parte dos que lucravam com essas práticas. Então Paulo passou a ser perseguido por essas pessoas. E por fim, havia um homem chamado Demétrio, o ourives, que também perseguiu demais a Paulo. O episódio mais marcante foi a perseguição causada pelos artesãos que fabricavam imagens da deusa Artemis, Diana dos Efésios. Demétrio, um ourives, convocou os demais e disse que Paulo estava prejudicando seus negócios. Atos 19, 23 a 27. E isso gerou um grande motim no teatro de Éfeso, com milhares de pessoas gritando: "Grande é Artemis dos Efésios". Paulo queria falar à multidão, queria pregar, mas foi impedido pelas autoridades, pois sua vida corria risco. Ou seja, meus irmãos, olha a situação toda que Paulo enfrentava em Éfeso. Mas mesmo diante disso, ele diz: eu decidi ficar aqui, porque uma porta me foi aberta. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, dedicar-se ao Evangelho, não significa que a nossa vida vai ser fácil. Pelo contrário, vai exigir de nós renúncia, desprendimento. É isso que Jesus exige de nós. O próprio Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, ele diz: suporte comigo, Timóteo, os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos dedicar a nossa vida ao Evangelho. Isso vai trazer dificuldades, vai exigir de nós renúncia, mas é o chamado de Deus para nós. Enquanto Paulo estava em Éfeso pregando a palavra, sempre havia adversários tentando impedi-lo de servir a Deus e de pregar o Evangelho. Na sua vida também sempre haverá adversários tentando impedi-lo de servir a Deus. Mas Deus te chama a dedicar a sua vida integralmente a Ele. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, lá a carta de Paulo aos Efésios, ele fala algo muito interessante. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. É trabalho, é escola, é universidade, são os afazeres domésticos, é o cuidado com as crianças, é a correria do dia a dia, imposto para pagar, boleto para pagar no final do mês. De todos os lados a nossa fé é sufocada. Paulo diz que nós precisamos remir o tempo. Remir o tempo significa o que? A expressão remir, aqui do capítulo 5 de Efésios, versos 15 e 16, era uma expressão que era usada para quando alguém era vendido como escravo. E muitas vezes a pessoa tinha dívidas e ela tinha que se entregar à escravidão para pagar uma dívida. E era possível que um familiar ou um ente querido, alguém, fosse lá comprar a sua liberdade. E a expressão que era usada era remir. Remir é isso, é comprar a liberdade. Meus irmãos, o nosso tempo é escravo deste mundo. E se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos pagar o preço. A sua agenda precisa colocar Jesus em primeiro lugar. Vamos largar com essa: eu não estou fazendo a minha devocional porque não estou tendo tempo. Meus irmãos, será que Deus entende esse tipo de justificativa? Eu não estou lendo a Bíblia, não estou orando, não vou à igreja porque não tenho tempo. Você não tem tempo, ou você não tem dedicado a prioridade do seu tempo para servir ao Senhor. Paulo mostra que na vida dele a prioridade é servir a Deus, e a agenda dele, em primeiro lugar, é Deus. Quando Paulo vai escrever a sua agenda semanal, quando ele vai fazer os seus planos, em primeiro lugar ele coloca aquilo que é o seu chamado, aquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. E esse é o chamado para a sua vida também, meu irmão. Então, meus irmãos, qual é o mínimo que Deus requer da sua igreja?
Em primeiro lugar, investimento na obra. Os seus bens é para servir a Deus. Os seus bens é para contribuir com o reino de Deus, é para ajudar quem precisa, é para ajudar os seus irmãos na fé, é para investir na obra missionária. Em segundo lugar, eu e você precisamos dedicar tempo ao Evangelho. Uma vida integral de dedicação ao Senhor, colocando Deus como prioridade, assim como o apóstolo Paulo. E por fim, em terceiro e último lugar, nós precisamos amar e honrar os cooperadores do reino. Nós precisamos amar e honrar os cooperadores do reino. Olha só. Então Paulo diz no versículo 10: se Timóteo for até vocês, tomem providências para que ele não tenha nada o que temer enquanto estiver com vocês. Pois ele, assim como eu, trabalha na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Veja, meus irmãos, então, o mínimo que Deus requer de nós, Paulo está dizendo o seguinte: olha, cuide de Timóteo. Ele está indo até vocês, cuide deste homem de Deus. Para Paulo, Timóteo deveria ser recebido com temor e com honra. Meus irmãos, e aqui Paulo reconhece uma coisa: a obra do Senhor ela é feita por muitos. Ele vai mencionar aqui Timóteo e Apolo. Em outras listas ele vai mencionar muitos outros. A obra de Deus é feita por muitos e todos merecem cuidado, respeito e consideração. Paulo se preocupa com seus companheiros de ministério. Paulo demonstra gratidão e fidelidade pela vida de Timóteo e de Apolo. E nós também, irmãos. Nós devemos demonstrar fidelidade, lealdade para com os cooperadores do reino. Sejam eles pastores, missionários ou irmãos. Nós devemos honrar os nossos líderes. Nós devemos zelar pela vida deles. E nós devemos fazer isso de forma prática. De forma prática. Então você, meu irmão, observe, por exemplo, os seus líderes. Além do pastor. Pense no líder do seu pequeno grupo. Pense no seu professor de EBD. Pense nas irmãs que têm cooperado aqui, ensinando no ministério infantil para os seus filhos. Você tem honrado e você tem zelado pela vida deles? Você tem orado por eles? Toda a dedicação, por exemplo, que a equipe do nosso ministério infantil aqui tem ensinar aos seus filhos. Você tem, por exemplo, quando chega na segunda-feira, pega a revista junto com seu filho e feito as leituras que estão propostas lá. Você tem procurado ajudar e contribuir para o desenvolvimento do ministério infantil da sua igreja. Os missionários, os frentes missionárias, as congregações. Quem é líder sabe. Os irmãos aqui que são líderes de pequeno grupo, os irmãos que são professores de EBD, é muito desafiador. Honre esses irmãos que são cooperadores fiéis no reino de Deus. E honre de forma prática. Um exemplo, sabe quando você não honra? Quando você deixa de vir por qualquer coisa. Você não está honrando. Esses dias estava conversando aqui com alguns irmãos aqui. E entre esses irmãos falei com uma irmã que serve aqui na igreja como voluntária. Ministério infantil. E ela disse assim: olha, pastor, não apareceu ninguém na minha sala essa semana. Né? E eu lhe digo assim: você está honrando a sua irmã, que passou a semana preparando a aula, se dedicando, e você simplesmente, por nada, sem justificativa, deixa de vir para a EBD, deixa de participar dos cultos. Você está honrando? Honrar os cooperadores do reino de Deus é ajudar eles a desempenhar o ministério deles com alegria, com felicidade no coração. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Quando a gente deixa de ir a um culto, quando a gente deixa de contribuir, de participar, de que muitas vezes aqueles que estão à frente é um fardo enorme para eles. E que nós somos chamados a dividir esse fardo junto com os irmãos e ajudá-los na obra do Senhor. Então, esse comprometimento,
esse amor prático me leva a entender que a minha igreja é prioridade para mim. E é esse o mínimo que Deus requer de nós. Deus requer de nós investimento na obra, dedicação ao Evangelho e amar e honrar os cooperadores do reino. Seja grato por quem coopera com a sua vida. Você que tem um discipulador, seja grato. Louve a Deus pela vida dele. Você que tem um professor de escola bíblica dominical, o seu pastor, irmãos que investem na sua vida, irmãos que servem a você. Hoje eu cheguei ali, estava o irmão ali no trânsito, ajudando, servindo. Seja grato. Louve ao Senhor, porque estes irmãos têm nos abençoado demais. E nós temos que reconhecer isso na vida deles. E louvar ao Senhor pela vida deles. Amém? E nós devemos honrar os cooperadores do reino. Sabe? Quando os irmãos do Ministério de Louvor vêm aqui na frente, e você fica aí de braço cruzado, boca fechada, sem cantar, você não está honrando os cooperadores do reino que estão aqui na frente louvando ao Senhor. Nós somos chamados a honrar os cooperadores do reino, não assisti-los, não apenas ficar da arquibancada vendo eles trabalhar, mas nós somos chamados a muni-los, para que eles possam desempenhar o ministério e estarmos juntos com ele, para que o reino de Deus possa chegar mais longe e mais vidas sejam alcançadas. Esse é o nosso chamado. Amém? Esse é o nosso chamado. E eu quero trazer algumas aplicações práticas para concluir essa mensagem. Em primeiro lugar, pratique a generosidade regular e proporcional. Seja generoso. Oferte, se envolva, ajude quem precisa, invista na obra missionária. Não faça isso por impulso, mas com planejamento e amor. É interessante que Paulo disse que eles deveriam preparar a oferta para o primeiro dia da semana. Nós não temos esse costume de preparar a oferta. Muitas vezes aqui é no susto. Olha, irmãos, o momento diz minha oferta. Eu já fiz isso muitas vezes. A gente abre a carteira e começa a procurar nos bolsos alguma coisa para ofertar. E se nós preparássemos a nossa oferta, como família, para trazer ao Senhor, envolvesse as crianças, envolvesse toda a família, pratique a generosidade, submeta seus planos à vontade de Deus, buscando a oportunidade para servir e evangelizar. Coloque Deus como prioridade na sua agenda. Sua agenda, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, Deus sabe muito bem disso. Mas sempre lembre na sua agenda de colocar a prioridade do reino de Deus. Não permita que as distrações e os inimigos te desviem do propósito que Deus tem para a sua vida. Honre e apoie os servos do Senhor, missionários, pastores, líderes, irmãos que trabalham na igreja, honre e apoie. E mais, seja você um deles, dos cooperadores. Se desperte. Muitas vezes nós reclamamos de tudo. Sabe por que às vezes a gente reclama muito? Porque a gente não está lá na frente servindo. Porque quando a gente começa a servir, a gente não tem tempo para reclamar, não tem tempo para achar ruim, a gente se dedica realmente a servir ao Senhor. Esse é o nosso chamado. E por fim, irmãos, lembre-se que tudo isso flui do Evangelho da graça de Deus. Se a gente der oferta, se a gente servir a Deus, se a gente ajudar os irmãos por legalismo, isso não vai ter valido de nada. Tudo isso flui do Evangelho da graça. Nosso dar, servir e honrar são respostas à graça de Cristo. Deus nos deu tudo em Cristo e nós somos chamados a oferecer. É o mínimo, como diz o tema da mensagem, que nós podemos oferecer ao Senhor. Concluindo, talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando, mas eu nem faço parte dessa igreja. Eu nem sei se eu tenho algo para oferecer. A verdade é que antes de Deus pedir algo de você, a Bíblia diz que Ele já deu tudo por você. Jesus Cristo se entregou na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. O maior investimento já foi feito por Ele.
O sangue derramado em nosso lugar. Pedro diz que não foi por prata nem ouro que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. O maior exemplo de dedicação ao Evangelho nos foi dado pelo próprio Jesus. Eu hoje me dedico ao Evangelho, você, meu irmão, se dedica ao Evangelho, isso não vem de você não, é fruto da graça de Deus na sua vida. Nós estamos aqui pelo exemplo de Cristo. Como diz Marcos 10:45, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cristão serve em exemplo, porque Cristo serviu. E o maior cuidado com os cooperadores já foi demonstrado. Ele, Jesus, chama pecadores como nós para sermos parte da sua família. Hoje, o chamado de Deus para você não é o chamado de dar, de trabalhar ou de servir. É o chamado de crer no Evangelho. É o chamado de se render a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, então sua vida, seus bens, seus relacionamentos, tudo isso passa a ser oferecido a Ele com alegria. Nada mais é um fardo, porque tudo é para Ele. Os meus bens pertencem a Ele, o meu tempo, a minha agenda pertence a Ele, a minha vida, a minha família pertence a Ele, porque Ele deu tudo por mim, e o que eu mais quero é entregar tudo por Ele. É um chamado de Deus. Portanto, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Receba pela fé aquele que deu tudo por você, e então viva tudo para Ele. E se você, meu irmão, você já fez a sua decisão ao lado de Cristo, mas você reconhece que não tem dedicado tudo a Cristo, o Senhor tem lhe confrontado, o Senhor tem lhe chamado, talvez essa seja a noite de você dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser instrumento da Tua graça, eu quero ser bênção no reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero Te agradecer por essa noite. Eu quero louvar a Deus pelo exemplo do apóstolo Paulo. Oh Senhor, como o Senhor é maravilhoso. E nos ensina nessa noite que a vida cristã deve ser marcada por investimento na obra, dedicação ao Evangelho e cuidado com os cooperadores do reino. Nos ensina, Pai, nos desperta em nome de Jesus. Nos levanta, ó Pai amado, para fazermos a Tua vontade. Se houver alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, se houver alguém aqui afastado, distante, o Espírito Santo de Deus esteja trazendo de volta aos caminhos da palavra. Que haja conversão e arrependimento, e que também haja, Pai, encorajamento e exortação para a Tua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui nessa noite, eu faço uma pergunta uma única vez, que ao ouvir essa mensagem, gostaria de tomar essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você. Alguém, ou alguém que talvez está afastado do Senhor e foi tocado por Deus e gostaria de reconciliar-se com o Senhor. Uma última vez. Não havendo, que Deus, por sua graça, conceda uma outra oportunidade. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém?